tarde eu ouvi uma história, a história de Chapeuzinho Vermelho. Alguém me contou que existia Chapeuzinho Vermelho. Tinha uma vovozinha, né? Tinha um lobisomem. Melhor, lobisomem não, um lobo mau, né? Essas coisas todas. Vamos falar da verdade. Essa história é verdade. Vocês acham que é verdade? Quando vocês dizem que não é verdade, vocês estão dizendo segundo o quê? Não é segundo um novo valor, uma nova crença, uma nova forma de ver? Porque para quem essa historiazinha é contada? Vocês não acham que eles acham que é verdade? Então, o que será a verdade? É algo que se mantém por si só? É algo que depende do espectador? É algo que está na nossa cabeça? A verdade é única para todo mundo? A verdade é independente de nós? Ou a verdade precisa de nós? Mas se a gente perguntar, qualquer um aqui vai dizer que quer a verdade, que está buscando a verdade, não é? Mas o que é essa verdade? Ao longo da história da humanidade, o homem vem criando sistemas, formas de gerar conhecimento, e muitos desses conhecimentos eles dizem que é a verdade. Mas será que o conhecimento é a verdade? Porque quando aquela criança ouviu a história de Chapeuzinho Vermelho, ela tomou um conhecimento. E por ela ter tomado um conhecimento, ela tomou conhecimento da verdade? Foi isso? Então o conhecimento é a verdade? O conhecimento é um instrumento que pode levar à verdade? Ou a verdade não é nada disso? Ou será que existe uma verdade independente de mim? Ou será que a verdade está em mim? Ou será que isso nunca existiu? As religiões, que é uma forma de gerar conhecimento, buscam a verdade. Mas é a verdade ou a verdade delas? As filosofias que usam um outro instrumento, não a fé, mas a lógica, a razão, instrumentos mentais, dizem que também estão buscando a verdade. Mas que verdade? A verdade delas? Se cada um tem a sua verdade, então, para que procurá-la? Se ela já está com você. Você acabou de dizer, cada um tem sua verdade. Se já tem, não procura. Eu não procuro me sentar quando já estou sentado. Eu não procuro ficar em pé quando já estou em pé. Se a verdade já está comigo, por que procurá-la? Para que procurá-la? Como procurá-la? Ou o que nós fazemos é a procura da verdade, ou a procura de justificativa para os nossos próprios necessidades e crenças a priori. A verdade é um fato sem ninguém interpretar. Olha só que fantástico, a verdade é um fato sem ninguém interpretar. Então, vê só, a verdade é um fato. Se esta câmara cair, isto é um fato. Se eu coloquei a palavra cair, eu já estou interpretando. Porque quem foi que me disse que em pé é de um jeito e cair é do outro? Esse deslocamento da câmara, que eu chamo de cair, já é uma interpretação. Então a verdade já foi mesclada pelo seu conceito, por algum conceito que eu atribuí. Se é assim, temos então condições de chegar à verdade, de descobrir a verdade, constatar fatos é a verdade. A ciência tenta fazer isso. A ciência às vezes faz isso. Ela faz estatísticas. E estatísticas ela diz assim, isso aqui é um fato. Ele se repete tantas e tantas e tantas vezes. Então se é um fato, isso é a verdade. Aí o tempo passa, as coisas mudam, os homens mudam, a interpretação muda, eles fazem outras pesquisas e dizem, isso aqui se repetiu tantas e tantas e tantas vezes, mas agora já não é mais como era antes, agora é diferente. Então o que é essa verdade? A minha ideia foi,
como vocês estão vendo, não é responder, mas trazer dúvidas. Vou misturar aqui porque está misturado verdade com conhecimento. E eu quero que deixar claro a vocês que conhecimento é sempre uma interpretação de um fato. Vamos supor que caia uma árvore numa floresta. Houve som ou não? Essa é uma pergunta que se faz há muito tempo. Porque som é uma interpretação do cérebro. Então, para eu dizer que tem som, tinha que ter alguém, uma testemunha que pudesse ver. Mas poderíamos dizer, houve deslocamento de vibrações, não necessariamente som, porque o som já é uma interpretação. Mas nós temos 5 sentidos, vivemos através deles, interpretamos isso, sofremos com eles, sentimos felicidade com eles. Onde é que está então o nosso sofrimento, a nossa felicidade? Se para que a verdade existisse, precisaria de um intérprete. Então, se eu estou sofrendo, talvez eu esteja interpretando errado. Se eu estou alegre, talvez eu esteja interpretando errado. Porque o fato dependeria de mim ou de qualquer coisa. Vou dar umas pinceladas em como os místicos, eu não estou falando místicos, não estou falando misticoide, não. Que está cheio de misticoide por aí. Seres travestidos de místico, que vestem qualquer roupa aí e acham que são místicos. E até a palavra místico começou a ficar sinônimo de mentira, bobagem, coisa não séria e por aí vai. Que é aquilo que eu falei. Numa época, uma palavra tem um conceito, tem um valor, tem um significado. Basta mudar de época, de lugar, de circunstância. Aquela mesma palavra tem outro valor, outro significado, outra importância. E as pessoas vivem segundo isso. Elas matam segundo isso. Elas dão a vida segundo isso. Por isso eu acho que é tão importante a gente refletir um pouco sobre essas coisas. Os místicos começaram a pensar uma coisa. Para o místico, são sinônimos. Amor é sinônimo de verdade. Buda é sinônimo de verdade. Consciência é sinônimo de verdade. Deus é sinônimo de verdade. Existência é sinônimo de verdade. Ser, tudo isso são sinônimos. Veja que a partir daí, se seguirmos um caminho, nós já teremos um conhecimento vasto e complicado. Porque se eu aceitar como a verdade o amor, eu vou ter muito pano para manga para esta minha verdade. A existência, por exemplo, vai vir desde o conceito de existir, para quê, como, por quê, até quando, é finito, não é finito, tudo mais. E tudo isso para o místico seria verdade. Amor não é objeto de ciência. É objeto de filosofia. É objeto de ciência, de religião. É objeto de arte. Pelo menos esses grandes caminhos da evolução da consciência em termos de compreensão adentraram-se nesse campo. A religião entrou, a filosofia entrou, e os místicos também entraram. O ser, Buda, iluminado, Deus, já imaginou quantos conceitos de Deus existem? O místico também tem o seu. Eu vou tentar falar um pouco sobre cada coisa dessa. Para o místico, a verdade é, ela simplesmente é. Nada pode ser dito a respeito dela. Tudo que puder ser dito a respeito dela irá torná-la falsa. Você disse, a verdade é um fato sem interpretação. Veja como é a síntese disso que está aí. O tripé caiu, isso é um fato. A verdade é, aconteceu isso. Simplesmente é isso. Não tem outra coisa. Quando eu disser alguma coisa sobre isso, ele caiu. Eu já estou interpretando. Porque quem disse a você que caía para cá ou caía para lá? Se você estiver no espaço sideral,
Você vai dobrar à direita, à esquerda, para cima, para baixo. Depende de onde você estiver. Tudo que puder ser dito a respeito dela torna falso. Com este conceito de verdade dos místicos, a verdade não está na religião, a verdade não está em nenhuma filosofia, a verdade não está em nenhuma ciência, porque estamos dizendo algo dela. Entenderam até aí? Veja que o místico já vê completamente diferente. Mais uma vez eu lembro, não estou falando de misticoide, não. Místicos. E vou tentar definir o que eu quero falar sobre o místico no decorrer disso. A verdade circunda a gente. Ela está dentro de nós e sem nós. Não há necessidade de qualquer explicação. Não explicada, completamente imediata, a verdade é. Então é e não é, está e não está. Quando você diz o tripé caiu, a verdade está nisso, mas também não está. Porque ela está dentro da gente, circunda a gente, está fora e está dentro do meio ao mesmo tempo. E não tem nenhuma necessidade de ser explicada. A explicação é necessidade nossa. A interpretação é necessidade nossa, não da verdade. Ela não se afeta por quem a interpreta, por quem a vê, por quem a sente, por quem a justifica, ou qualquer coisa desse tipo. O místico busca a verdade, então? O que é que vocês acham? Até não há necessidade de se chegar a qualquer conclusão a respeito dela, porque ela não precisa da sua explicação, nem da sua justificação. É interessante quando as pessoas começam a falar isso, né? Eu estou com a verdade. E a verdade vai triunfar, ou seja, está dizendo, eu vou triunfar porque o meu egoísmo é maior do que o seu. Porque a verdade não precisa do seu triunfo. Ela é e não é, com ou sem o seu triunfo. Ela já é conclusiva. Nós já estamos nela. Quando o místico diz que a verdade também é a existência, nós já estamos nela. Nós não podemos sair dela. Nós não podemos entrar nela. Porque nós já estamos nela. Então o místico diz, você não morre, você não vai para lugar nenhum. Porque é impossível você ir para algum lugar, você já está na existência. Religiosos acreditam em vida após a morte. Quando eu digo acreditam, estou dizendo o instrumento da religião, que é a fé. Religião se faz com fé. Meu xará diz que fé é a substância de alguma coisa que não existe, a evidência de algo vindouro. O místico diz, não preciso da fé. Nenhum instrumento eu preciso. Porque eu não posso ir para um lugar que eu já estou. Não posso vir de um lugar que eu sempre estive. Não posso permanecer onde sempre estive. Eu simplesmente estou. Nós estamos nela. Nós não conseguimos ser sem ela. Se você não testemunhasse o tripé caindo, você também não existiria. Não há maneira alguma de perdê-la. Se não tem como perder, como é que você vai buscar a verdade? Você só busca uma coisa que você não tem. Você só vai para algum lugar que você não chegou. Não há maneira alguma de se desviar dela. Todos os outros caminhos dizem, você não está com a verdade. Você nunca esteve. Você está errado. Você deve seguir por aqui. O certo é esse porque a verdade é essa. O místico diz não. Não há como se desviar da verdade. Como é que ele diz tudo isso? Nós podemos estar dormindo, profundamente inconscientes, mas ainda assim nós estaremos na verdade. Ele diz, você pode simplesmente não estar consciente de que a existência está aqui agora.
Você está aí pensando no que será amanhã, no que vai se transformar, nos seus planos, naquilo que você tem que executar, enquanto você tem que juntar na sua poupança, as coisas que você tem que comprar. Onde é que você está? O que é você? Isso é a completa inconsciência. O turbulinho mental de buscas incessantes, que quando acabar uma coisa, aparecerá uma outra. E quando saciar um desejo, um novo aparecerá. Isso é a inconsciência. Mas mesmo assim, inconscientes, estamos na verdade. Porque não temos como estar fora dela. Assim, aqueles que conhecem a verdade sabem muito bem que a religião, a filosofia e a ciência não vão ajudar. Não são instrumentos confiáveis. Quanto mais tentamos conhecer a respeito da verdade, mais nós nos tornaremos adormecidos. Porque ela não se conhece. É um caos para o ser humano escutar isso. Mas é fácil entender que você não procura se sentar quando você já está sentado, né? Se você procurasse subir uma escada quando você já chegou ao topo dela, o que é que você diria de você mesmo? Deus está louco, né? No mínimo. Mas se você não tem consciência de que já chegou, você continuará tentando subir, continuará tentando buscar, continuará tentando enriquecer, continuará tentando empobrecer. E cada tentativa dessa o distancia de acordar, de estar aonde deveria estar. O próprio esforço para conhecer levará a gente a se perder. A verdade pode ser sentida, mas não pode ser conhecida. Quando eu digo que ela pode ser sentida, eu quero dizer que nós podemos estar presentes nela, que ela pode estar presente em nós. Cuidado para não confundir, porque para falar sobre esse assunto, as palavras são complicadas e muito pouco claras. Então, quando eu estou usando a palavra, a verdade pode ser sentida, eu não estou querendo dizer que ela é um tremelique emocional, um frêmito qualquer, uma embriaguez, ou um frenesi. Não é isso. Estou dizendo que ela não pode ser conhecida como nós estamos imaginando, através de um raciocínio, de uma dedução lógica, analítica, sintética, dedutiva ou indutiva, que é o que a mente usa. Ou então, que ela pode ser percebida pelos sentidos, vista, ouvida, cheirada, degustada. É isso que eu não estou querendo dizer. Não é com os sentidos, não é pelo intelecto. Existe a possibilidade de um encontro. Existe a possibilidade de se tornar um com ela. Não existe uma maneira de conhecê-la. A verdade não pode se tornar um objeto. Então, enquanto ela for um objeto, Kant estava perdido. Sujeito e objeto, a base da filosofia dele. Enquanto ela for um objeto e eu, o sujeito, que a busco e que a investigo, eu jamais chegarei nela. Eu constatarei fatos, mas quando eu digo constatarei fatos, esse constatar é a minha interpretação. Até alguns anos atrás, enquanto Max Planck não se debruçava nos saltos quânticos que ele assim estabeleceu, toda a matéria era feita de partículas e se comportava como partículas. Quando Max Planck observou que não, ela às vezes se comporta como onda e às vezes se comporta como partícula. Os efeitos são diferentes, mas a origem é uma só,
Que origem é essa? Dá-se início então ao princípio da incerteza. Hoje nós vivemos no princípio da incerteza. A física se baseia toda na certeza, menos a física quântica, porque ela dá saltos quânticos que de tempos em tempos revelam uma nova coisa. A verdade não pode ser um objeto. Não tem uma forma de conhecê-lo. Porque o conhecer é como o conhecer da criança, da história de Chapeuzinho Vermelho. Naquele momento era a verdade dele. Quem me garante que não somos crianças dentro do universo? E aquilo que para nós é a verdade maior, é a certeza maior, é uma história infantil para a nossa cabeça. Tudo bem até aí? Nós não podemos colocá-la diante de nós e vê-la. Veja que até agora eu só fiz negativas, né? Não podemos segurá-las em nossas mãos e vê-la. Não podemos examiná-la externamente. Somente do lado de dentro, tornando-nos um com ela, podemos senti-la. Então o místico diz que existe a possibilidade de um encontro. E este encontro não é do lado de fora, não é da direita nem da esquerda. Assim como uma moeda que tem pelo menos 4 lados, e todo mundo acha que só tem 2. Cara, coroa, a borda, e tem um outro lado, o lado de dentro, que você não vê, mas você tem que saber que ele existe. E este encontro é possível se for feito do lado de dentro. Por isso eles também dizem que verdade é sinônimo de amor. Amor é um instrumento que se vê por dentro. Então há a possibilidade de um encontro. Sentir é o único conhecimento possível. Por isso aqueles que conhecem dizem: o amor é a maneira. Mas essa frase está truncada. Sentir é o único conhecimento. Eu acabei de dizer que conhecimento não serve. Porque mais uma vez as palavras ficam difíceis de expressar o que está por trás. Mas foram aqueles que tiveram o contato, que vivenciaram, que dizem assim: não é um sistema como a lógica é, não é uma regra dogmática como a ciência é, não é uma arrumação estética como a arte coloca, mas é uma maneira de fazer tudo isso. Esse é o lado de dentro. É possível fazer o conhecimento científico amorosamente. E aí estaríamos fazendo com a verdade. É possível fazer a crença, a fé, de uma forma amorosa. E aí estaríamos fazendo um contato com a verdade. É possível fazer arte com uma característica interna, amando. E assim a arte se tornaria um encontro com a verdade. Porque ela é e ao mesmo tempo deixa de ser. O conhecimento é um tipo de ignorância. A palavra ignorância é muito bonita. Divide-se em 2 termos: igno e ânsia. Né? Ânsia. As pessoas têm ânsia das coisas. Né? Fome é uma ânsia de alguma coisa. Isso é o que ignoramos. De outra forma, a verdade já está presente. Ignorância nada mais é do que ignorar a verdade que já está aí. Então, como ela já está, não experienciá-la é ignorância. Todo tipo de conhecimento é externo, é quantitativo, é
qualitativo, é interpretativo, é externo. Não está do lado de dentro. Não estando do lado de dentro, o encontro não foi possível. A verdade pode ser isso, ignorada. E um homem de conhecimento se torna mais ignorante, porque quanto mais ele pensa que sabe, mais se torna capaz de ignorar aquilo que é. O Jesus Cristo de vocês deixou isso tão claro, quando disse assim, se dirigindo ao Pai: obrigado por esconder dos doutos todas essas coisas e revelar aos simples e ignorantes. Porque a religião da época, os doutores da época, como os doutores de hoje, são sistemáticos. Criaram um sistema de obter conhecimento e através dele eles obtêm conhecimento. Mas obtêm o conhecimento, a interpretação de um fato. Quando ele interpreta, deixa de ser a verdade. E já perceberam quantos místicos levantaram a mão para matar uns aos outros? Nenhum na história da nossa humanidade. Mas sabe quantos doutores levantaram a mão para matar uns aos outros? Quase todos. Os nossos livros de história estão cheios de motivos, de razões para as guerras, as fomes, a exploração, a miséria. As lógicas mais abrangentes possíveis. As justificativas mais grandiosas possíveis. Os místicos não, mas os religiosos sim. Com certeza. E são coisas bem diferentes. Né? Vou falar um pouquinho mais da religião aqui. A verdade pode ser ignorada. Perdido em suas teorias, dogmas, credos e escrituras, eles não têm mais olhos para ver a verdade. Então, na hora que você pega a Bíblia Sagrada dos cristãos e todo o universo tem que aparecer ali, você está moldando a forma da vida e dizendo que aquele livro é maior do que tudo. Mas o Talmud vai mais além. Tem uma frase nele que chega a beirar o ridículo, o apogeu da idiotice humana. Ele diz assim: tudo que existe está no Talmud. O que não está, não existe. Tudo que existe está no Talmud. Sim, Não sim, existe. sim, 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 sim. O que não está, não existe. Os cristãos não ficam muito atrás disso. Então, na hora que eu vou buscar alguma coisa, mas que eu já tenho a forma desta coisa, eu posso tropeçar numa outra coisa e não vê-la, porque eu estou condicionado a buscar aquilo. O buscador da verdade, que segue o caminho das teorias, dos credos, das escrituras, sejam elas quais forem, ele está colocando um modelo, um molde naquilo que ele já busca. Vocês acham que é possível achar? Acho que pode ajudar aos primeiros passos em alguns casos, mas limitado. Perdido em palavras e verbalizações, sua visão está enuviada, não consegue ver aquilo que é, mas vê o que ele quer ver. Você chegou agora, mas eu falei, logo comecei com uma história que me contaram hoje, a história de Chapeuzinho Vermelho. Um menino, um chapeuzinho. Para mim poderia não ser verdade, mas para uma criança que ouve, poderia ser a verdade dela. E aí eu levantei todas as hipóteses, as verdades internas, pessoais, as necessidades interpretadas como verdades e tudo mais. Mas é isso mesmo que você fala. Quanto mais estivermos enuviados pelo nosso pensar,
Quanto mais estivermos na mente, mais seremos capazes de ignorar a verdade. A mente, o maior instrumento de intelecto humano, não lida com a verdade. Não lida com a verdade existencial, mas com o símbolo que ele cria desta verdade, como ele assim interpreta. Eu tenho sede. Alguém pode me dar um copo com água? Este elemento simples, água, capaz de matar a minha sede, a minha mente cria um símbolo dele. Obrigado. Criou símbolos, H2O, não é assim? A partir daí, a mente criou teorias e teorias, discussões e discussões e tudo mais. Nenhuma dessas discussões mata minha sede. Somente a experiência com a própria água. E quando ela se interioriza em mim, é capaz de me saciar. A semelhança da verdade. Enquanto eu não tiver um contato dentro com ela, ela não será capaz de me saciar. Enquanto estiver sendo escrita em livros, dialogados em congressos, simpósios ou qualquer coisa, Deus não será encontrado. Enquanto existirem os encontros dominicais em templos, adorando Jesus, Maomé ou quem quer que seja, Deus não estará lá. Esse encontro não é possível. E ali está limitada pela mente do homem, né? Exatamente. O conhecimento da verdade não é necessário, mas apenas a inocência. A inocência de uma criança vulnerável, aberta, sem tentar conhecê-la. No próprio esforço para conhecê-la, nos tornamos o quê? Um voyeur. E agredimos a verdade, tentando estuprar. Já imaginou que alguém dizer assim: Allah Akbar, Deus é grande, e Maomé, o seu profeta? Fora disso, não. Aí o outro diz assim: não, Jesus é o caminho, Ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e se eu acreditar nele, eu estou salvo. Que tamanha violência, que agressão à verdade, que estupro à verdade. Mas aí também é uma interpretação, né? De interpretação. Mas também eu acredito que a essência seria, por exemplo, se obter iluminação e salvação através de Cristo, iria através da consciência de Cristo, não de Jesus Cristo. Isso já é o quê? Uma mudança na forma de ver, de pensar, de sentir, buscando um novo tipo de encontro. Se isso existir, né, qualquer caminho chegará, porque já estamos na verdade. Aquilo que eu falei antes. Realmente, aí é uma coisa, não se limitar a dizer é bíblico e fechou. Fica ali. O grande problema é que quando você envereda por esses conhecimentos normais, é que você está interpretando uma segunda interpretação no mínimo. Até o que está escrito já foi interpretado. Já. Você já está falando a mesma coisa. Perfeito. Então é um sonho de um sonho. É por isso que a religião, seja ela qual for, a filosofia, seja ela qual for, a ciência, seja ela qual for, são um estudo, na verdade. A palavra ciência vem de uma raiz que significa conhecer. Ciência é conhecimento. Religião se tornou conhecimento.
Filosofia é um conhecimento, a mística não é conhecimento. Não pode ser. E hoje as coisas estão mais travestidas ainda. Mística, já falei muita coisa que não é, né? Mística é amor. A palavra mística vem de uma raiz que significa comprometer-se, apaixonar-se, tornar-se um. Já imaginou que se eu vivesse essa experiência de me tornar um com você, um com você seria capaz de pensar o que você pensa, sentir o que você sente, no mais profundo do seu ser, nasceria imediatamente um grande respeito de mim para com você. Compreende isso? Seria inevitável isso. Porque como é que eu não teria isso comigo mesmo? Os místicos fazem isso. Comprometem-se, apaixonam-se, tornam-se um. E engraçado é que, como eu disse antes, em todos os caminhos, como ela está em todos os lugares, existiram contatados com a verdade, ou seja, místicos, no cristianismo. São Francisco de Assis possivelmente era um. Krishna deve ter sido outro. Siddhartha Gautama deve ter sido outro. E eles tinham isso. Eles se comprometiam e se tornavam um. A verdade é sentida. E eu tenho cuidado com essa palavra, vou ter ela bem grifada aí. Porque às vezes pessoas que são inframentalmente querem justificar a sua inframental com o que estão sentindo, a sua tremelica interna qualquer. É uma experiência vivida. Assim, qualquer coisa que puder ser dita a respeito da verdade não será verdadeira, pelo simples fato de ter sido dita. Já deixa de ser verdade. E ao mesmo tempo não deixa. Porque quando você constatou o fato, pela sua definição, de que a verdade seria um fato, sem interpretações, aí você diz, o tripé caiu, tripé você já interpretou, caiu você já interpretou, mas não deixou de estar presente também. Então por isso, o pior dos piores, o último dos últimos, também tem a chance, também está na verdade. E é engraçado como algumas pessoas dizem assim, eu quero a consciência cósmica. E eles querem a consciência cósmica de Cristo, de Buda, e não do meu amigo, do meu primo Osama Bin Laden. E não do meu irmão, que chamaram ele de demônio, Asmodeu. Como eu posso ter a consciência cósmica se não tiver a consciência de tudo isso? Se a experiência tem que ser de dentro. Mas quando eu vivo a parte interna da moeda, eu não estou ignorando as outras três de fora. Elas também fazem parte. Elas também estão presentes. Não posso escolher a morte sem escolher a vida. Não posso escolher a vida sem escolher a morte. Tudo que foi dito até agora e tudo que vier a ser dito no futuro não tem a ver com a verdade. Não há maneira alguma de expressá-la. A verdade é muito arisca. Nós não conseguimos pegá-la em palavras. Todas as palavras são criações humanas.
Somos a única espécie capaz de fazer isso. Nunca existiram tantos idiomas, nunca existiram tantos seres que dominam tantos idiomas quanto hoje. Nunca a humanidade deixou de se entender tanto quanto hoje. Nunca existiram tantos e tantos indivíduos com cultura suficiente para interpretar as culturas as mais variadas, os idiomas, as religiões, as filosofias de povos e povos. Nunca deixaram de se entender como hoje. Hoje é a época de mais desentendimento que a humanidade pode ter. Escrito, falado, de todas as formas. Não conseguimos pegá-la através da mente. A mente perde-a seguidamente, porque o próprio funcionamento da mente é anti-verdade. Eu já falei isso aqui, já tentei mostrar isso aqui. Se eu escrever no papel aqui água e comer o papel, não vai matar minha sede, não vai me saciar. A não ser que eu pegue a própria água e tenha um contato com ela. E somente por dentro isso é possível. O funcionamento da mente é não existencial. A mente funciona naquilo que não é. A mente funciona no fictício, no imaginário. Você acha que a criancinha não se emociona quando o lobo mau comeu a vovó? Quando o caçador, o herói, chegou e cortou a barriga e salvou a vovó? Você acha que não? Pergunte a você mesmo quantas histórias fictícias você está vivendo hoje, e sofrendo por elas, e sorrindo por elas, e colocando seu comportamento nelas, quando tudo é ficção, mentira. As histórias, como por exemplo seu livro, de Um Conto de Fadas, ou dos livros sagrados que utilizam simbologias, essa técnica de usar símbolos e não a explicação direta das coisas, não é uma tentativa de fugir do racional e atingir o intuitivo? Pode ser. Eu acho que todos os caminhos de gerar conhecimento que a humanidade tem usado é nessa busca. Né? A arte tem uma linguagem própria. Busca sensibilizar para interiorizar. É um caminho também. Uma simples historinha dessa, como a do Chapeuzinho Vermelho, ela não foi escrita só para contar a moral da história. Ela tem pelo menos 7 níveis, 7 camadas de interpretação. E dizem que elas são uma preparação para a criança e abrir o seu inconsciente para outras percepções. E agora estamos usando ela para dizer que a nossa realidade de hoje pode ser uma historinha de criança. E os nossos livros sagrados podem ser historinhas de criança. Sejam eles quais forem. A mente é uma faculdade de sonhar. Ela é uma faculdade de sonhos. A verdade não é conhecida pela mente. E é por isso que eu digo que ela não é conhecida de jeito algum. A verdade é sentida pelo coração, pela nossa totalidade, por nós. Não é pela nossa cabeça. Por nós enquanto uma unidade orgânica de corpos. Quando viermos a conhecer a verdade, nós a teremos conhecido pela cabeça, pelos dedos dos pés. Teremos conhecido pelos nossos ossos, pelas nossas entranhas. Nós teremos conhecido pelo nosso coração, pelo nosso sangue. Nós teremos conhecido pelo nosso respirar, simplesmente pelo nosso ser, pelas emoções, pelas energias e etc. A verdade é conhecida pelo ser. Uma vez sendo, deixando de aparecer, é possível o encontro.
Este é o significado quando eu digo que a verdade é sentida. A verdade é uma experiência. Na terminologia budista, Buda equivale à verdade. Eles não falam a respeito da verdade. Como se eu estou aqui, a verdade está lá. Okay? É a verdade. Eles falam muito mais a respeito de Buda. Isso também é significante. Porque quando você se torna um Buda, a verdade é, Buda significa aquele que se tornou apagado. Então, se você já está no topo da escada e você está dormindo, você não sabe que está lá. Mas se você acordar, você sabe, o encontro se fez. É esse encontro, é esta possibilidade de encontro, que cessam todas as buscas. Enquanto você vê assim, os religiosos dizendo, a fé é porque ele não tem fé. As obras é porque ele não faz obras. A caridade é porque ele não é caridoso. No dia que ele for, ele para de fazer isso. Ele já chegou lá. Ele já está lá. Como você não continua querendo chegar em casa quando você já chegou, abriu a porta e deitou-se na cama. Você simplesmente chegou. Não há explicação para isso. Não há conceito para isso. Não há fé para isso. Não há necessidade alguma de outra coisa. Simplesmente aconteceu. A verdade é essa. Então por que conversar sobre a verdade? Simplesmente pergunte: o que é o acordar? O que é a consciência? Quando você está consciente, a verdade está presente. Quando você não está consciente, a verdade também não pode estar ali. Eu estou no topo da cama, da escada, não sei que estou lá. Como a verdade pode estar lá? Se você apenas olhasse o tripé cair, não emitisse nenhum conceito, nem de certo, nem de errado, nem de que caiu, nem de que ficou em pé, apenas fosse uma testemunha, você estaria na verdade. Gerou alguma coisa, saiu dela. A filosofia, a ciência e a religião tentam explicar as coisas e nunca serão bem-sucedidas. A mística não faz qualquer esforço para explicar a vida. Ela tenta viver. Caiu. Constate. A mística não considera a vida como um problema para ser resolvido, mas um mistério a ser vivido. Lembre-se que eu disse, o místico apaixona-se. Ele vive a paixão do mistério, a sensação do desconhecido, de estar presente. A mística não é curiosa a respeito da vida. A mística está no deslumbramento, num tremendo maravilhamento, não sei se essa palavra existe, a respeito da vida. Eu não encontrei outra para botar. O nosso simples estar aqui é um tal milagre. Estamos aqui. Isso é um milagre gigantesco. Deslumbre-se com isso. Apaixone-se com isso. Maravilhe-se com isso. Só. Tudo isso é um encontro interno. Você não sai, não conceitua, não busca. Não se pode explicar por que eu estou aqui, por que você está aqui, por que essas árvores estão aqui, por que essas estrelas estão aqui. Porque todo esse universo existe e segue povoando a si mesmo com árvores, pássaros e pessoas. Porque originalmente ele está ali. Não há maneira alguma de se saber disso. Lembro da explicação dada sobre esses fenômenos há 1000 anos atrás? Você já acha que algum deles vale hoje? E a sua certeza hoje, você acha que vai valer daqui a 1000 anos? Apegar-se ao passageiro, apegar-se ao ilusório, ao transitório, é dar o testemunho máximo do apogeu da nossa ignorância. Ele simplesmente está aí.
mas ele inspira um deslumbramento. Ele preenche o coração com um maravilhamento. Por favor, essa palavra eu não sei se existe. Ele é incansavelmente verdadeiro, ele é incrível, ele é absurdo, mas tremendamente verdadeiro. Não há maneira alguma de se dizer porque ele está aí, mas ele está aí. Quer dizer que enquanto as coisas estiverem fora de nós, elas não são verdadeiras nem eternas. Todo homem que trabalha pelo seu salário não é digno dele. Somente quando você trabalhar pelo não salário, você será digno de receber. E a mística diz: não desperdice seu tempo com os porquês. Ele está aí, curta-o, celebre-o, perca-se nele. Deixe que ele se perca em você. Encontre-o. Deixe que o encontro seja como dois amantes, um entrando no outro. Deixe que isso seja assim, uma experiência orgástica. Simplesmente isso. Nada mais que isso. É assim que vive os olhos de qualquer místico. Ao se aproximar dele, você olha nos olhos deles e os olhos são diferentes. Ele não está buscando, ele está sendo, simplesmente. Maravilhado em ser. Só isso. Mas a religião, a filosofia e a ciência no Ocidente tem uma conotação muito errada. Chegou-se a um ponto em que as próprias palavras religião, filosofia e ciência criam uma repulsa. Em que a própria palavra religião faz lembrar igrejas mortas, padres mortos e tudo mais. Não é assim? Principalmente aqui você chega, tudo que é igreja, é tudo morto. Não é? Tudo morto. Nem os padres vivem mais lá, porque nem eles aguentam. Eles vão viver do bordel da esquina, que é mais animado. No bar de 2 quarteirões, o que é mais animado? As igrejas morreram. Aquelas que fazem comércio dentro delas ainda têm um pouquinho de vida. Nós falaremos nisso depois. Filosofia faz lembrar pessoas com olhares sérios. Cuidado, viu? Rosto sisudo. Elas perderam a capacidade de dançar, de cantar, de celebrar. E quando elas perdem a capacidade de dançar, de celebrar, de cantar, de amar, de simplesmente ser, então elas já não são mais úteis. Elas são um cadáver. Religião é teologia, teologia é religião morta. Filosofia hoje em dia é palco e ciência é puro status. Nada mais que isso. Nenhum compromisso com a verdade. Todo mundo quer fazer ciência para se tornar doutor. Podia estudar pouco, ficava melhor. Filosofia é palco. As pessoas estão se apresentando, recebendo aplausos por raciocínios brilhantes que não explicam nada, não alimentam, não trazem a satisfação de um simples copo de água. E religião, a maior indústria de enganação que tem hoje em dia. Todas elas, sem exceção. No Ocidente, a teologia dominou a religião. Eu sou teólogo. Quando a teologia domina a religião, então a religião nada mais é do que senão uma filosofia. Passa a ser uma filosofia. E uma filosofia que também não é muito filosofia não, né? Porque a filosofia somente pode existir através das dúvidas e a teologia tem que se basear na fé. Esse era o instrumento básico. Então o instrumento já não dava conta, levaram o instrumento de um para o outro. Aí botaram raciocínio em teologia e botaram fé em filosofia. E assim uma filosofia impotente, nem mesmo uma filosofia no seu verdadeiro sentido. Os nossos filósofos de hoje, todos são apologistas do suicídio. Mas são covardes, não têm coragem de se suicidar. Para você ver como é distante uma coisa da outra. Pensam uma coisa, sentem outra e fazem outra completamente diferente, porque se existisse pelo menos coerência
no final da sua conclusão, deveria dar um tiro na cabeça. Porque se a vida não tem sentido, se ela não faz nenhum objetivo, para que vivê-la? Então por que não anula a sua própria? Mas alguma coisa dentro dele diz que não é bem assim. Se não for a sua covardia, é a própria verdade mística dizendo: não, você está no caminho errado. Talvez seja uma coisa ou outra. Eram místicos. Os de hoje, os filósofos de hoje, eles são materialistas, é o extremo. Mas a filosofia da antiguidade mesmo eram místicos. Muita coisa mudou. A mística não é baseada em crença ou em fé. A mística é baseada nisso, no deslumbramento, no maravilhamento. A mística é baseada no mistério que circunda. Quando você estiver diante de um problema, diga assim: eu vou tentar ver numa perspectiva mística. Tente ver o mistério por trás disso. Envolva-se na sensação de mistério, ao invés de tentar explicar, justificar. Ter fé, isso vai mudar. Olha que coisa ridícula que é a filosofia mudando na cabeça da gente, a religião, afinal. Vai ser como? Do jeito que eu quero. Porque tem uns idiotas que dizem assim: Deus é fiel. E isso é o apogeu da idiotice. Beira a perfeição do cretinismo. Mas é isso que está no ápice da nossa sociedade. Para sentir isso, para estar consciente disso, para ver isso, abra os olhos, abandone a poeira acumulada dos séculos. Limpe o seu espelho. Veja quanta beleza circunda você. Veja a tremenda beleza que segue batendo em suas portas. Por que você está sentado com os olhos fechados? Por que você está sentado com esse rosto sisudo? Por que você não pode dançar? Por que é que você não pode rir? Porque morreu alguém. Nietzsche estava certo, viu, minha amiguinha? Deus está morto. E este Deus deve estar morto mesmo. Porque o Deus dos teólogos todos mataram. Deus que está lá em qualquer livro sagrado, Bíblia, Alcorão, Talmud, Bhagavad Gita, o livro dos mortos do Egito, do Tibete, os Vedas, tudo que você possa imaginar, isso aí tudo. Deus pode estar vivo somente quando um amante está dançando. Quando um teólogo está tentando encontrar Deus, argumentando para provar de Deus, ele está matando Deus. Deus está vivo quando duas pessoas se apaixonam. Então Deus está palpitando e saltando. Deus está vivo quando você olha para uma flor e não consegue se mover diante dela. Alguma coisa o domina e o emociona. Você não diz, ela é bela. Você não diz, ela é cheirosa. Você simplesmente é. Quando você olha para as estrelas, se torna um com o mistério e seu barco começa a velejar na direção da outra margem, então Deus está vivo. Quando você canta uma canção, ela pode ser sem significado, ela pode ser simplesmente lá, 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 lá. Certo? Não precisa ser afinado, não. Afinação é conceito dos homens. Foram eles que disseram que cantar bem é assim, que cantar ruim é daquele jeito. Isso tudo é mentira. Tudo é mentira. Deus está vivo naquela pura expressão de alegria. Não é no objeto da alegria, é na expressão da alegria. Deus está vivo quando você está vivo. Se você não está vivo, como pode seu Deus estar vivo? Se Deus é o seu ser. Se você está morto, seu Deus está morto. Se você está vivo, seu Deus está vivo. Se Deus não pode ser maior do que você, porque o seu Deus é o centro mais profundo do seu ser. Você não pode rezar para o Deus. Você não pode achar que Deus está distante de você. Você não pode achar que subindo algum degrau você vai encontrar. Enquanto assim estiver pensando, está no caminho errado. Assim, se você quiser saber o que é Deus, torne-se mais vivo. Se você quiser saber o que é Deus, torne-se mais divino. Se você quiser saber o que é Deus, não tente saber, tente sentir. Ele chega através da porta do coração. Deus é um tal mistério. Chame isso de vida,
existência ou verdade. A vida é um tal mistério que mesmo se você entrar no santuário mais íntimo dela, não será capaz de acreditar. Ela é inacreditavelmente verdadeira. Ela é incrível. Não tem palavras para isso. A vida é um mistério. A verdade é um mistério. E nada há para se explicar, porque tudo está simplesmente aberto e está exatamente diante da gente, aqui, agora. Sem delongas, sem buscas, apenas uma peregrinação interna, uma observação, um abrir os olhos, nada mais que isso. A vida não é um problema que possamos resolver. Ela é maior do que nós. Nós podemos nos dissolver dela, mas não podemos resolvê-la. Enfrente-a, encontre-a, seja corajoso. Este é o ponto de vista dos cristãos. Tudo bem? Espero não ter respondido nada. Porque se assim eu fiz, me distanciei profundamente do caminho dos cristãos. Nós vamos ter um curso no dia 30 do 11, desenvolvendo o parapsiquismo. Quem quiser fazer parte, procura a secretaria e faz as inscrições, tá? Nós vamos ter também o nosso, como todo mundo faz no final do ano, né? Nossa confraternização. Vai ser no dia 8 de dezembro. Quem quiser ir, vai ser lá na aldeia Flor d'Água. Também dá uma ligadinha para a Dorinha para confirmar, para a gente poder se organizar, sair daqui mais ou menos umas 9 horas. Vamos passar o dia por lá, brincando, tá? Tentando ver e sentir este maravilhamento, certo? Uma visão mística da vida, certo? Tudo ok? Eu tinha que dizer já disso? Ai, que silêncio. Ele deu um nó já assim. Já. Ele deu um nó já assim, que só vendo para daquilo. A gente vai dormir, vem todo mundo mais tarde para ler isso aí tudo. Tudo. Pode falar. Não, para a gente conseguir degustar a verdade, mesmo que seja momentos, segundos, para que a gente possa degustá-la, experienciá-la, é preciso que tenha havido, ou que a gente esteja inserido no processo de entendê-la através de todos esses conhecimentos. Sim. Porque sem a gente dar esses passos através da filosofia, da ciência e da religião, a gente acho que não nasce, não brota, não usa. Também acho, tem sido esse site de verdade em nós, né? Tem sido este o caminho da humanidade. É somente quando você tem muita sede e você pega um pedaço de papel e come, que está escrito o nome água, que você vê que não mata a sua sede, é que você diz que não é bem por ali. É somente na decepção que o religioso vai ter com as religiões que pode brotar alguma coisa. É somente depois da decepção profunda que os filósofos podem ter, através do raciocínio mais claro possível, que eles podem procurar outro caminho. É somente possível depois que a arte despenque e beire a bestialidade, que os artistas entendam que a estética, a beleza é um deslumbramento que tem que ser visto de outra forma. Não acho que o caminho místico seja o primeiro caminho que o homem segue. Assim como se conta histórias de Chapeuzinho Vermelho para crianças, nós vamos ouvir muitas histórias de Chapeuzinho Vermelho ainda, até possamos crescer um pouco mais, deixar Chapeuzinho de lado e buscar alguma coisa diferente. Pegando de novo esse exemplo, quando você conta uma história de conto de fadas, por exemplo, seria uma Branca de Neve, os Sete Anões,
você não está contando uma historinha inocente, você está preparando a mente para entender depois, né, os arquétipos que estão ali. Sim. Então, por exemplo... É isso que ele estava falando. Assim, quando na Branca de Neve, que a mãe disse que queria ter uma filha com os lábios ruivos, os cabelos pretos, né? Todas essas características, ela fala em vermelho, em branco, em preto. Ela está falando nas 3 obras. Obviamente a criança não vai atingir essa interpretação, mas no inconsciente dela vai se preparando um caminho para mais na frente ela poder chegar na outra interpretação, né? Que a obra em branco seria purificação, a em negro você vê suas sombras, e a vermelho a transcendência. Quer dizer, nenhuma historinha dessa foi feita inocentemente, só para distrair. Ela serve também, num primeiro momento, mas ela objetiva um aprofundamento. O problema é manter a criança na infantilidade. Nossas religiões estão mantendo a humanidade na infantilidade. Nossas filosofias estão mantendo a humanidade na infantilidade. Elas não admitem que existem as outras 6 chaves, fica só na primeira. Não existe. Então, de minha parte, resta apenas agradecer, pedir. Paulo, só uma coisinha mais que eu estava pensando aqui. Essa manifestação, esse degustar da verdade, é um momento de trânsito, de certo modo. Provavelmente. Porque o dançarino, o bailarino, qualquer pessoa que esteja dançando qualquer ritmo, até o frevo, que não tem nada de erudito, há uma comunicação tão grande entre aquele que está dançando o frevo e o ritmo que ele está vivendo, que de repente é como se ele tivesse sei lá, de tal forma imbuído daquilo que ele esquece até se existe uma plateia. Ele cria um mundo personalíssimo, e naquele mundo ele cria passos, ele se sente feliz. É um transe. É um transe. Que poderia ser o lado de dentro da história toda. Poderia ser. Por enquanto, como não vivo nada disso, peço apenas que o meu Deus, como eu acredito, estou falando em crença, possa alargar minha mente para que eu possa compreender. Possa encher o coração da única coisa que vale a pena, amor. E que juntos, mente iluminada, coração amando, para que eu possa pensar de forma amorosa e sentir de forma inteligente, para que as mãos se ocupem de obras que valem a pena. Obrigado a todos vocês. Boa noite.